Será que a pessoa que tem uma doença grave pode ser citada ou intimada em um processo judicial? Não é raro acontecer de um oficial de justiça ir realizar uma citação ou uma intimação e constatar que a pessoa está muito doente, ou até mesmo ser informado por alguém da família que a pessoa que precisa ser citada ou que precisa ser intimada está muito doente. Nesse caso, será que a citação ou a intimação ela deve ser feita da mesma forma ou o oficial de justiça não deve praticar esse ato e levar essa informação ao conhecimento do juiz? Se é a sua primeira vez aqui no canal Papo de Oficial, seja muito bem-vindo. O meu nome é Vanessa Demarque, eu trabalho como oficial de justiça na Justiça Federal de São Paulo e você também pode me encontrar no Instagram, @papo.d.oficial. E você então está intimado a assistir esse vídeo até o final, porque eu vou explicar aqui de uma forma muito fácil, muito simples e muito didática como que a lei cuida dessa situação. Nesses casos, a gente precisa diferenciar a doença física da doença mental e também considerar o estado em que a pessoa se encontra. O artigo 244 do Código de Processo Civil diz que a citação da pessoa doente não deve ser realizada enquanto grave o seu estado, salvo, e aí tem uma ressalva, para se evitar o perecimento do direito. O que é isso? Por exemplo, se o ato não for praticado, se a citação ou a intimação não for realizada naquele momento, a pessoa que entrou com a ação pode perder o direito dela. Então são casos realmente muito urgentes. Mas e se não for esses casos aí considerados como casos de perecimento do direito, né? Que são casos de exceção. E se for uma citação ou uma intimação comum? Nesses casos, a gente precisa se atentar a um ponto muito importante: para o estado em que a pessoa se encontra. Como assim? Se a pessoa tem uma doença grave, mas ela está em tratamento, ela está controlando aquela doença, nesses casos, a citação ou a intimação pode sim ser realizada. Por quê? Porque ela tem uma doença grave, mas o estado dela no momento da realização do ato não é um estado grave. Ela está controlando aquela doença, ela está em tratamento. Agora, se o oficial de justiça chega, por exemplo, até a casa da pessoa, é recebido aí por um parente que diz para o oficial de justiça: olha, a pessoa que você está procurando é meu pai, ou é meu marido, ou algum outro parente, mas ele está muito doente, está até na cama. Venha dar uma olhada. E aí o oficial percebe que realmente o estado daquela pessoa é muito grave. Nesse caso, o oficial de justiça não deve praticar o ato e deve informar tudo na sua certidão. E se você quiser saber mais sobre a certidão do oficial de justiça, tem um vídeo aqui no canal Papo de Oficial que eu falo só sobre isso. Eu explico tudo sobre esse importante documento que é a certidão do oficial de justiça. Agora, tem um outro caso que também é muito importante. A gente falou do caso da doença física, mas tem também o caso da doença mental, que é tratado pelo artigo 245 do Código de Processo Civil. E como que isso acontece na prática? E olha, isso acontece bastante. O oficial de justiça chega aí para fazer o ato da citação ou da intimação e ele é informado por algum parente de que a pessoa está mentalmente doente.
É muito comum na prática casos de Alzheimer. Então, acontece de filhos, é muito comum, ou esposa ou marido, dizer que a pessoa que tem que ser intimada ou citada está com problema mental e que não entende nada, ou não entende praticamente nada do que as pessoas falam para ela, ou que essas pessoas estão fazendo muita confusão devido à doença mental. O que eu costumo fazer na prática? Eu costumo perguntar a esses familiares se eles têm um laudo médico que comprove essa doença mental. Se essas pessoas tiverem esse laudo médico, eu já junto esse documento, deixando de praticar o ato e passando essa informação, juntando o documento. Mas isso depende muito da orientação de cada tribunal. Por quê? Porque existem tribunais em que os oficiais de justiça não têm autorização de levar documentos. E existem outros tribunais que permitem que os oficiais de justiça já façam isso. Se o oficial pertencer àqueles tribunais que não permitem a juntada de documentos, o oficial pode então e deve até fazer essa informação na sua certidão. Qual a informação? A informação de que a família apresentou um laudo médico comprovando a doença mental da pessoa que tem que ser citada ou intimada. Agora, e se os familiares não tiverem um laudo médico que comprove isso? Geralmente, eu peço para conversar com a pessoa, para falar com a pessoa. E muitas vezes eu pude constatar que realmente a pessoa não tem nenhuma condição de entender o caráter daquele ato, de entender o teor de uma citação ou de uma intimação. E nesse caso, eu levo essa informação ao conhecimento do juiz. Que jeito? Através da certidão. Eu faço esse documento certificando que a pessoa está mentalmente enferma e deixo de realizar a citação ou a intimação. O que acontece depois, então? Nesses casos, o juiz vai nomear um curador e, posteriormente, essa citação ou essa intimação vai ser feita na pessoa desse curador. Então, eu quero finalizar esse vídeo com um resuminho. O fato, por si só, de uma pessoa estar com uma doença, mesmo que grave, não é motivo para que ela deixe de receber a citação ou a intimação, como também não é motivo para que o oficial de justiça deixe de praticar esses atos. O que vai determinar se o ato será ou não praticado naquele momento é o estado de saúde que a pessoa se encontra naquele momento. E se for uma doença mental, se essa doença retira da pessoa o discernimento necessário para que ela entenda o caráter do ato de uma citação ou de uma intimação. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Deixa eu convidar aqui, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, me segue. Eu acho que tem bastante informação importante aqui no canal. Deixa seu like. Até mais então, até o próximo vídeo.